Bom dia a todos. Hoje vai ter início a Copa do Mundo Feminina. É inevitável você raciocinar nessa figura que você vai ver aqui. Espero que você esteja vendo bem, que é o nosso saudoso Luciano do Vale, né? Esse que foi o precursor, eu posso chamar como narrador, do futebol feminino. E digo isso com leveza d'alma porque eu não tive a oportunidade, embora tenha trabalhado na Rádio Bandeirantes, nos idos em que ela deixou de ser Guanabara nos anos 80 para a Rádio Bandeirantes, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. Então é apenas um depoimento de um fã no momento em que todo mundo aguarda, não é, o primeiro jogo do Brasil entre Jamaica. A Marta não vai jogar, e hoje em dia isso toma uma dimensão que até a Rede Globo vai transmitir o jogo. Mas eu então retorno aos anos 80, quando apenas como telespectador, já radialista, já com programa de rádio, acompanhava o verdadeiro trabalho feito por Luciano do Vale e pela Traffic, né? Uma empresa que, paralela às atividades do Luciano, dava razão de ser ao futebol feminino, numa época que muita gente, a grande maioria, não acreditava. Eu gostava de ver, mas eu mesmo achava, quando você via o futebol feminino no seu início, quem não se lembra do Radar, que foi o primeiro time feminino, né, que sobrava em campo, porque os outros não jogavam nada. E era, na verdade, o jogo um bando, ou seja, um monte de gente correndo atrás da bola, como era a pelada antigamente. As peladas de quem não sabia técnica, não sabia posicionamento de futebol, onde a bola ia, todo mundo ia atrás. E aí era um jogo mais para se divertir do que propriamente um jogo que tinha tática e que, evidentemente, fazia com que um time sobrepujasse ao outro se fosse mais bem treinado. Então, o Luciano do Vale, que eu gostaria de colocar mais uma vez a imagem dele enquanto falo, porque a minha não é tão importante, foi realmente o precursor da narrativa, por assim dizer, na televisão, não só do futebol, do Campeonato Brasileiro, bem como, principalmente, um lutador em função do futebol feminino, não é? Durante muitos anos. Começou na Globo, hoje, se vivo fosse, estaria com 71, 72 anos, ele era de 47, né? Infelizmente faleceu aos 66 anos, vítima de um infarto do miocárdio. Passou mal num avião, quando foi socorrido, infelizmente não sobreviveu. Mas por que me fez vir aqui, não é, homenagear esse extraordinário locutor? Porque eu me lembro de uma história em que se falou, depois ou antes da Copa do Mundo, que aquele viaduto que sai do Maracanã e que teoricamente ia alugar algum lugar, ia ligar a algum lugar, e não liga a lugar nenhum, a não ser realmente um lugar onde se faz aí hoje testes para a pessoa que quer tirar carteira de motorista ou vejam vocês, até de moto, lá perto da Quinta da Boa Vista, aquele viaduto bonito que se fez ali e que poucas pessoas passam por aquele viaduto. Deixa eu botar isso aqui mais para cá, se você permitir, não é? Poucas pessoas passam. Disseram naquela época que aquele viaduto ia se chamar Luciano do Vale. Eu sinceramente vibrei, porque era um extraordinário locutor, e um misto de locutor, de homem de negócios, enfim. Mas eu confesso a vocês que eu já passei algumas vezes por aquele viaduto, ou correndo ou andando, não importa, porque ninguém passa. E nunca vi uma placa do Luciano do Vale ali. Falácia, ficou na falácia. E eu resolvi, minutos antes, quer dizer, nós temos horas antes do início de uma Copa do Mundo que hoje é tão prestigiada, a ponto do Sport TV vai passar, a ponto da Rede Globo vai passar, a própria Rede Bandeirantes vai passar, porque eu vi, e você deve ter visto também pela Globo, uma verdadeira homenagem que ela fez, sem esse nome de homenagem, ao Galvão Bueno.
não é? Aparece ele com aquelas telinhas todas e contando narrativas que efetivamente ele teve. E seguramente, goste ou não goste, depende do ponto de vista de cada um, porque a comunicação é assim mesmo, ele tem sido o mais importante dos narradores vivos esportivos do Brasil. Isso sem sombra de dúvida. Porém, é preciso saber que antes do Galvão, ou durante, porém o mais importante, era Luciano do Vale. Principalmente na Band, mas tendo começado carreira na Globo, tendo passado pela Record, e durante muitos e muitos anos foi ele, através do seu trabalho profícuo, que sustentou, por assim dizer, o Departamento de Esportes da Bandeirantes. E é por isso que eu acho que a Bandeirantes perdeu uma bela oportunidade de homenagear o Luciano do Vale nesse momento em que a Globo partiu na frente fazendo uma homenagem, entre aspas, que na verdade não diz que é homenagem, apenas mostra, olha, esse grande narrador, que é o Galvão Bueno, esteve em todos esses jogos, em todas essas Copas, e ele foi muito bem na gravação, parabéns a ele. Mas, justamente, por ser a Band aquela que também vai transmitir os jogos da seleção feminina e que teve toda a história, foi a Band que apoiou o futebol feminino, não foi a TV Globo. Então, por ter tido essa história, pensava eu que ela poderia, ou penso até hoje, ainda é tempo, mas não sei, fazer algo semelhante, mostrando os grandes momentos de Luciano do Vale, que foi, sem dúvida, um dos maiores narradores da TV brasileira. Porque é curioso perceber que há dois níveis de narração, né? Há o nível do rádio, que é aquela narração bonita, brilhante, porém nervosa, que o cidadão fica, passou perto da trave, de repente não passou nada perto da trave, e há o nível de televisão em que todos foram aprendendo a narrar. Regressos do rádio, assim como o Luciano e outros tantos, entenderam que haviam de recuar um pouco a narrativa, justamente por quê? Porque você está vendo. Então, se a bola passou, digamos assim, a 1 metro do gol, ela não passou raspando a trave. E, efetivamente, aquele que deu o tom para todas as narrações que agora você vê sendo feitas, principalmente na televisão, foi, sem dúvida alguma, Luciano do Vale. Então, eu estava aqui de bobeira, né? É um domingo que está se iniciando, daqui a pouco a gente vai se preparar para ver o jogo da seleção brasileira. A bem da verdade, sem Marta ou com Marta, Marta é maravilhosa, é extraordinária, 6 vezes campeã do mundo, mas não se sabe, evidentemente, se vai ganhar ou não, porque a seleção brasileira veio de 9 derrotas na preparatória, né? Parece que em 10 jogos perdeu 9. É verdade que perdeu de pouco, mas é muito complicado isso. Mas Deus permita que ganhe, Deus permita que possa chegar ao título tão esperado. Mas é inevitável, eu como radialista, eu como jornalista, eu como homem que já pertenceu à Rádio Bandeirantes, ou por outra, estive lá nos idos dos anos, se não me falha a memória, 82, quando egresso do SBT, a gente formou uma equipe, aliás, quem formou foi o Périx Leal, a bem da verdade, hoje também que já se foi, com Antônio Carlos Bianchini, Haroldo de Andrade, quem mais? Paulo Lopes, Fernando Sérgio, que era o quarto horário, eu mesmo, né? E também o Ronaldo Kelly, que hoje, na verdade, usa o seu verdadeiro nome, que era Francisco de Assis. Então, foi uma época mágica, onde tivemos o Ivan Borg na direção de jornalismo, a nossa querida Elo Borg, hoje se recuperando de um probleminha que teve, mas graças a Deus bem, jornalista. Enfim, foi uma época extraordinária do radialismo brasileiro. Eu tenho a honra de ter convivido com essas pessoas e admirado ao longo dos anos 80 o trabalho de Luciano, que ficava em São Paulo. Alentava a vontade de um dia conhecê-lo, de parabenizá-lo, mas isso, na verdade, não foi possível, porque, infelizmente, ele veio a falecer. De qualquer maneira, eu queria deixar escrito isso, mas vou fazê-lo um dia, talvez, numa das minhas redes sociais, mas vou deixar através do ao vivo, através do improviso, que é todo sentimento e que ele fazia com grande capacidade.
porque a gente tem. Você se gosta do esporte, você se é narrador esportivo, não importa de onde, se da grande rádio, da pequena rádio, você se faz parte da TV Globo, mas se você faz parte da Record, ou mesmo da Band, ou mesmo da comunicação, nós todos temos que reverenciar esse grande brasileiro, Luciano do Vale, que deu, digamos assim, toda a sua vida como narrador esportivo em prol do esporte brasileiro, em prol do futebol brasileiro masculino, mas seguramente foi, até onde eu sei, o maior incentivador do futebol feminino. E hoje em dia, você vê as grandes redes e estão falando, puxa, bacana, não, tiveram que encarar, porque foi graças à FIFA e graças à dificuldade financeira que hoje o Brasil atravessa, que de repente, olha, vai ficar mal se a grande rede não fizer o que uma rede menor vai fazer. Então aí ela então adere, né? E faz parte do show antes tarde do que nunca. Mas na realidade, o precursor do futebol feminino foi Luciano do Vale. Precursor do futebol feminino, precursora, foi a Rede Bandeirantes. Então a Band deveria prestar sim uma homenagem. Espero que o João Saad veja isso, que os diretores da família Saad vejam isso, e ainda em tempo faça de repente um programa de 1 hora, quem sabe, homenageando esse extraordinário locutor que deixa saudade em nossos corações de admiradores. Fica aí a minha modesta homenagem, um bom domingo a todos e Deus permita que o Brasil vá muito bem nessa Copa. Saúde! Lembre-se, amanhã às 8 horas nós teremos o nosso programa aqui mais uma vez. Forte abraço. Bom domingo.